Você já olhou para o seu saldo bancário e sentiu vergonha? Vergonha de si mesmo, vergonha da própria vida, vergonha de não conseguir dar para os seus filhos o básico que eles merecem? Hoje eu vou te contar a história de Márcia, uma mulher simples, mãe solo de 2 filhos, que ganhava um salário mínimo limpando o chão de escritório. Uma mulher que vivia no vermelho, que devia para todo mundo, que chorava escondida no banheiro porque o mês nunca fechava. Um dia, Márcia recebeu R$ 1.200, um dinheiro inesperado. Para muita gente, é pouco. Para ela, era uma fortuna. Mas também era uma armadilha, porque toda vez que entrava um extra na vida dela, sumia, evaporava, como água no deserto. Só que dessa vez, Márcia fez algo diferente. Ela aprendeu um segredo tão simples e tão pequeno que parecia até bobo. Mas esse segredo transformou aqueles R$ 1.200 em algo que ela nunca imaginou ser possível. E se eu te dissesse que a abundância que você tanto busca não depende de ganhar mais? E se eu te dissesse que o problema nunca foi o quanto entra na sua conta, mas o jeito que você trata o que já tem? Fica comigo até o final, porque essa história pode mudar a forma como você enxerga cada centavo que passa pela sua mão. A única coisa que eu peço em troca é que você se inscreva, porque aqui a gente não só conta histórias, aqui a gente transforma vidas. Era início dos anos 2020, numa cidade do interior de São Paulo, num bairro onde as ruas ainda eram de terra batida e o ônibus só passava de hora em hora, vivia Márcia. 42 anos, cabelos já salpicados de fios brancos, mãos ásperas de tanto esfregar piso e um coração cansado de lutar sozinha. Márcia acordava todo dia às 4h30 da manhã. O despertador velho tocava estridente, cortando o silêncio do barraco de 2 cômodos. Ela levantava devagar, o corpo doendo antes mesmo de começar. Na cozinha apertada, preparava o café ralo, enquanto o cheiro de pão amanhecido se misturava com o frio que entrava pelas frestas da janela. Seus 2 filhos dormiam no colchão do canto. Lucas, de 14 anos, e Beatriz, de 9. Márcia olhava para eles e sentia o peito apertar. Queria tanto dar mais. Uma casa de verdade. Comida que não fosse sempre arroz com ovo. Material escolar novo, não emprestado. Ela trabalhava como auxiliar de limpeza num escritório de advocacia no centro. Pegava 2 ônibus lotados, espremida feito sardinha, para ganhar um salário mínimo que evaporava antes do dia 15. Aluguel, luz, água, gás, remédio. O dinheiro entrava por uma porta e saía por 10. Toda semana era a mesma angústia. Dona Zélia, a vizinha, já tinha emprestado dinheiro 3 vezes. Márcia evitava passar na frente da casa dela de tanta vergonha. Quando o celular tocava e era número desconhecido, o estômago revirava. Cobrança. Sempre cobrança. À noite, depois que os filhos dormiam, Márcia sentava na beirada da cama e olhava para o teto descascado. Uma pergunta martelava sem parar. Deus, até quando? Trabalho tanto, me esforço tanto e nunca saio do lugar. O que eu estou fazendo de errado? Ela não sabia que a resposta estava mais perto do que imaginava. Foi numa sexta-feira de março que tudo mudou. Márcia chegou do trabalho com os pés inchados e a alma pesada. Abriu a caixa de correio enferrujada e encontrou uma carta do sindicato. Quase jogou fora, achando que era propaganda. Mas algo fez ela abrir. Era um comunicado sobre um acerto trabalhista antigo. Uma empresa onde tinha trabalhado há 8 anos devia valores que ela nem lembrava mais. O total, R$ 1.200, depositado, disponível. Márcia releu 3 vezes. O coração disparou. R$ 1.200. Para ela, era como ganhar na loteria. Naquela noite, não dormiu direito. A cabeça fervilhava. Já sabia exatamente o que fazer. Comprar o tênis que Lucas tanto queria, trocar o fogão velho que só funcionava uma boca, pagar a conta de luz atrasada, dar um presente para Beatriz. Mas no fundo, bem no fundo, uma voz sussurrava:
Vai sumir. Como sempre some. Você vai gastar tudo e daqui 1 mês vai estar no mesmo buraco. E era verdade. Márcia conhecia bem esse ciclo. 13º, restituição de imposto, qualquer extra que caía na conta evaporava. Sem explicação, sem planejamento. Um dia tinha, no outro já era. Na segunda-feira, encontrou Dona Zélia no portão. A vizinha farejou novidade. Soube que você recebeu uma grana, Márcia. Até que enfim, né? Mas cuidado, viu? Dinheiro na mão de pobre é igual água em peneira. Escorre tudo. Márcia engoliu seco. Quis responder, mas não tinha palavras, porque sabia que Dona Zélia tinha razão. A história sempre se repetia. Naquela noite, ajoelhada no chão frio do banheiro, Márcia chorou baixinho para não acordar os filhos. Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Esse dinheiro pode mudar minha vida ou pode sumir como todos os outros. Me mostra o caminho, por favor. O que ela não sabia é que Deus já estava preparando a resposta. 2 dias depois, Márcia foi à igreja do bairro. Não era de frequentar muito, mas uma colega do trabalho tinha falado de um grupo de estudos que acontecia nas quartas à noite. É sobre prosperidade, Márcia. Mas não é esse papo de ficar rico fácil. É diferente. Vai lá ver. A sala era simples. Cadeiras de plástico, ventilador barulhento, bíblias surradas. Umas 15 pessoas sentadas em círculo. E no centro, uma senhora de uns 70 anos, Dona Conceição, pele escura marcada pelo tempo, olhos que pareciam enxergar além do visível. Voz mansa que preenchia o ambiente sem precisar gritar. Márcia sentou no canto, desconfiada. Ficou ouvindo calada. Dona Conceição falava sobre dinheiro, mas de um jeito que Márcia nunca tinha ouvido. Não era sobre ganhar mais. Era sobre honrar o que já se tem. Vocês conhecem a parábola dos talentos? A velha senhora abriu a Bíblia gasta. O servo que recebeu pouco e desprezou, perdeu tudo. O que recebeu pouco e honrou, multiplicou. Não é sobre quantidade. Meus filhos, é sobre postura. Márcia sentiu o coração acelerar. Dona Conceição continuou. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Essa é a lei do reino. Vocês querem abundância? Então parem de desprezar o pouco que têm. Parem de tratar R$ 100 como se fosse nada. Honrem cada centavo, porque Deus observa como vocês cuidam do que Ele já deu antes de entregar mais. Os olhos de Márcia encheram d'água. Era como se aquelas palavras fossem flechas certeiras no peito. No final, Dona Conceição se aproximou dela, pôs a mão enrugada sobre a de Márcia e disse baixinho: Filha, você recebeu algo recentemente, não foi? Algo que parece pouco para os outros, mas para você é muito. Márcia arregalou os olhos. Como a senhora sabe? A velha sorriu. Não importa como sei. Importa o que você vai fazer. Honra o pouco, filha. Honra e veja o que Deus faz. Naquela noite, Márcia não dormiu. As palavras de Dona Conceição ecoavam sem parar. Honra o pouco, filha. Na manhã seguinte, sentou na mesa da cozinha com um caderno velho e uma caneta falhando. Olhou para os R$ 1.200 no extrato do celular, respirou fundo e fez algo que nunca tinha feito na vida. Planejou. Primeiro, separou R$ 120 de dízimo. A mão tremia. Aquela voz velha gritava: Tá louca? Você deve para todo mundo e vai dar dinheiro? Mas Márcia fechou os olhos e sussurrou: Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. E separou. Depois, R$ 200 numa conta separada. Chamou de semente. Não era para tocar, era para plantar. R$ 280 foi para quitar a dívida com Dona Zélia. O coração pesou. Era muito dinheiro, mas a vergonha pesava mais. Naquela tarde, bateu na porta da vizinha e pagou tudo. Dona Zélia arregalou os olhos. Sem acreditar, R$ 150 gastou num curso online de precificação para diaristas. Parecia loucura.
Gastar dinheiro para aprender a limpar? Mas o curso ensinava outra coisa. Ensinava a cobrar o valor justo pelo próprio trabalho. O resto usou com sabedoria, sem culpa, sem desperdício. As primeiras semanas foram duras. Nada de extraordinário aconteceu. Márcia continuava pegando o ônibus lotado, esfregando o chão, chegando em casa com o corpo moído. A dúvida voltava toda noite. Isso não vai funcionar. Você perdeu dinheiro à toa. Mas ela persistia. Todo dia, antes de sair de casa, repetia baixinho: quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Virou oração, virou ritual. No segundo mês, uma cliente do escritório perguntou se Márcia fazia faxina particular. Márcia disse que sim. A mulher indicou para uma amiga, que indicou para outra, que indicou para mais duas. Márcia lembrou do curso. Parou de cobrar por dia. Começou a cobrar por hora. No início, teve medo de perder clientes, mas aconteceu o contrário. Trabalhava menos horas e ganhava mais. As pessoas valorizavam quem se valorizava. A semente de R$ 200 não foi tocada. Todo mês, Márcia colocava mais um pouco. R$ 10, 20, o que dava. Em 6 meses, eram R$ 1.000 guardados. Ela olhava para o extrato e não acreditava. Nunca tinha tido reserva na vida. Mas a provação maior ainda estava por vir. No 5º mês, Lucas ficou doente. Febre alta, infecção forte, precisava de remédio caro. Márcia olhou para a conta da semente e a tentação veio com força. Usa esse dinheiro, é emergência. Ela chorou naquela noite. Ajoelhou no banheiro e clamou: Senhor, me dá sabedoria, não sei o que fazer. Na manhã seguinte, uma cliente ligou. Queria contratar Márcia para uma faxina pesada num apartamento de cobertura. Pagava o triplo do normal. No mesmo dia, Márcia fez o serviço. O dinheiro deu para o remédio e ainda sobrou. A semente continuou intocada. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Ela já não repetia com medo. Repetia com fé, com certeza, com gratidão. 1 ano depois, Márcia olhou para a própria vida e não reconheceu. Todas as dívidas estavam quitadas. Todas. Aquele peso que carregava nas costas há anos tinha evaporado. A conta da semente tinha passado de R$ 3.000. Ela tinha aberto um MEI e agora não era mais empregada. Era dona do próprio negócio. Mais que isso, tinha 4 mulheres trabalhando com ela, 4 diaristas que Márcia treinava, organizava e encaminhava para clientes. Mulheres que estavam no mesmo buraco que ela estava 1 ano antes. Numa tarde de domingo, Dona Zélia apareceu no portão. A mesma vizinha que tinha dito que dinheiro na mão de pobre escorre feito água. Márcia, posso te pedir um conselho? Márcia quase engasgou. Conselho? Para ela? Dona Zélia sentou na varanda e desabafou. Estava endividada, não sabia como sair. Tinha vergonha de pedir ajuda. Márcia ouviu em silêncio. Depois, segurou a mão da vizinha e disse com voz firme: Dona Zélia, eu vou te contar um segredo que mudou minha vida. Não é sobre ganhar mais, é sobre honrar o que você já tem. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Enquanto a senhora tratar seu dinheiro como pouco, ele vai continuar sendo pouco. Mas quando a senhora honrar cada centavo, Deus vai multiplicar. Dona Zélia chorou. E naquela tarde, Márcia ensinou a vizinha a fazer o mesmo caderninho que tinha mudado tudo. Mais tarde, sozinha, Márcia pensou em tudo que tinha acontecido. R$ 1.200. Era só isso que tinha recebido. Não foi uma herança, não foi loteria. Foi um valor que muita gente desperdiçaria sem pensar 2 vezes. Mas ela honrou e Deus multiplicou. Ela entendeu. A abundância nunca foi sobre o quanto entrava, era sobre a postura diante do que já tinha. E assim termina a história de Márcia. Uma mulher comum, mãe solo, auxiliar de limpeza, uma mulher que vivia no vermelho, que tinha vergonha do próprio saldo bancário, que achava que Deus tinha esquecido dela.
R$ 1.200. Era só isso que ela tinha. Um valor que muita gente gastaria em um fim de semana sem pensar. Mas Márcia fez diferente. Ela honrou o pouco. E o pouco se multiplicou. Olha bem para essa história. Márcia não ganhou na loteria, não recebeu herança, não teve padrinho rico. Ela só mudou uma coisa: a postura diante do que já tinha. Honrar é dar valor. Honrar é ter ordem. Honrar é agradecer antes de ser grande. Honrar é administrar como se fosse muito, mesmo quando parece nada. A Bíblia ensina em Lucas 16:10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Essa não é só uma frase bonita, é uma lei espiritual. É o jeito que Deus opera. Ele observa como você cuida do que já tem antes de entregar mais. E você? Está desprezando os R$ 50 que sobram no fim do mês? Está tratando seu salário como mixaria? Está reclamando do pouco enquanto desperdiça o que já tem? Talvez a abundância que você tanto busca não esteja lá na frente. Talvez ela esteja esperando você honrar o que já está nas suas mãos. Agora, hoje, faz uma coisa por mim. Escreve nos comentários: vou honrar o pouco. Escreve como uma declaração, como um compromisso. Porque quando você declara, você se compromete. E quando se compromete, Deus age. Se essa história tocou seu coração, se inscreve nesse canal. Aqui a gente não conta historinha para passar o tempo. Aqui a gente transforma vidas. A gente é uma família que acredita que Deus ainda faz milagres. E você faz parte dessa família agora. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Aquela amiga endividada, aquele irmão desempregado, aquela mãe que não vê saída. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para mudar de direção e não vai embora ainda, porque na sua tela vai aparecer outro vídeo, outra história, e pode ser exatamente a palavra que você precisa ouvir hoje. Que Deus te abençoe, que Ele te dê olhos para enxergar valor no que você já tem e que você nunca mais despreze o pouco, porque o pouco honrado é a semente do muito. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Até o próximo capítulo.